Bom dia! Good morning, guys! Nossa, Whitney Houston, por que você está chorando? Meu voz é melhor do que seu. Ok, gente. Bom dia, galera. Mais um dia, né? Good morning, ladies and gentlemen. I'm sorry, okay? So, how are you guys doing today, okay? O que foi feito no final de semana? Algum bolo gostoso? Pulou chocolate? Fez alguma coisa muito boa em casa no final de semana? Me conta aí. Tell me on the sentence below, okay? You see, my voice is the best voice in the world, ok? Quem me fala que eu não sou o cantor melhor. Nossa, muito talentoso. Okay, guys. So, I want to thank you guys for tuning in into our class today. Today, we're going to be talking about something interesting, okay? But as you can see, I made my own breakfast, and since I cannot afford it, I put the picture so I will have the courage to talk to you, okay? Pessoa que não tem dinheiro para comprar, tem olho para olhar, né? Okay? So guys, let's go into the topic of today. Now, what's going to be the topic of today? Let's see. Yes, basic English practice at the hotel. Ooh, yes, this slide, the whole topic, everything was designed by a wonderful professor, teacher, coordinator, Alexandra. He's one of our coordinators in Americana. He's a very awesome guy, and he made a really exciting, dynamic slide for us today. So, Ambo Moore will be presenting it, okay? So, guys, let's go. Now, what are the reasons of staying in the hotel? Okay, one of the reasons of staying in the hotel is business trip. Business trip is one of the reasons why people stay in the hotel. Você tem uma trabalho para fazer em outra cidade, você não tem ninguém lá, ou você tem família, mas você não quer fazer mensagem, porque você quer negócio, você está lá fazendo negócio, então você não quer pessoa dar em cima de você ou tirar sua foco. Então, these are one of the reasons why we go to hotels, okay? So, holiday, feriados, okay? So, when you're on holiday, é lógico, você não quer ficar em casa chateado, né? Você quer viajar, você quer conhecer outro lugar, entendeu? So, quando você viajar para outra cidade, você não vai ficar na rua, você tem que pegar hotel, né? Now, sightseeing around the place. Now, sightseeing is já fica muito chateado em São Paulo, eu quero conhecer alguma coisa no Sul, ou Rio de Janeiro, outro lugar, entendeu? Então, você vai ficar 2 dias, você precisa de hotel, entendeu? Então, tem outro lado que é temporary home, ok? Casa temporária, onde você fica tempo, tipo de você muda para outra cidade, não tem ninguém lá, não tem família, então você precisa pegar um hotel, porque você precisa ficar no hotel por enquanto até você alugar sua casa própria, ok? So have love affair. Eu nem falo love affair, ok? Sabe? Valentine's Day, dia de namorados, casados, pessoas querem fazer alguma coisa diferente, né? Vamos beber, vamos para hotelzinho, sabia, bebê? Vamos. Vocês vão, né? Gasta pouco dinheiro. Não quero falar nada sobre isso. Vocês que sabem. Gente, pessoas que têm namorado que sabem, né? As pessoas solteiras não sei. Ok, gente. Vamos para outro assunto. Now,
This is the reasons why most people get hotels, okay? So hotels is very, very important because they give you where to sleep and most of the time provide food and services, okay? So now let's go. Now check out, check in, and make a reservation. Now, adivinha, gente? What time do you think people use this sentence? Just guess with me. Adivinha, adivinha. Just guess with me. Go to the front desk to receive the key. Do you think it's when I'm doing check-in at the hotel, which is likely to be the correct word I will use or that corresponds with the word I'm going to use? For example, go to the front desk to receive the keys, or return the keys and pay for the bills, arrange to stay in a hotel. Which point do I do this? Do I do it at the check-in, a point of entrance? Anyone? Anyone, guys? Okay, so if you got it, let's see if you did. Yes. So when we are doing check-in, guys, we go to the front desk to receive the keys because the front desk é ponto de entrada. Então, that is where they give you the keys to the hotel, to the room, sorry, not to the hotel. So, guys, so this is really, really important to know this, okay? So, now, return the keys and pay for the bills either by cash or by credit card. We do this at the point of checkout. Quando você já fica, não quer ficar mais, então você fazer checkout, ok? Arrumar seu armário, e tal, devolver chave, pagar para aceitar seu conta e tchau, ok? So this is checkout, ok? Why what? Arrange to stay in a hotel, usually on phone or online. We do this at the point of to make a reservation. So when we're making a reservation, this is what we do, okay? So guys, these are just one of those things that happen at the point of check-in, check-out, and making a reservation. But it's really, really important, guys, that you make a reservation before going, okay? Because most of the times you get to the hotel and the hotel is already filled up, so you need to buy another ticket or pay another Uber to go to another hotel, okay? So it's better you make your reservations on time, okay? So guys, make your reservations on time, check in on time, and check out on time, okay? Because most of the time when you check out late, they also a lot of hotels ask you to pay extra money. Yes. Quando você passar horário, eles falam que você tem que pagar mais, ok? Não sei, tem pessoas que já ficam no hotel muito, já conheceram muita desse, né? Eu falei menos. Eles vão falar, não, você tem que pagar mais para mim, ok? So, always remember to check in on time and check out on time, okay? Unless you are prepared to pay extra fee. Okay, guys. Now, let's go into the things that we have today, okay? So, what do we have to talk about? Now, at which point could you hear these lines? Okay? So, eu quero para você pensar comigo. Pensar comigo, okay? One moment. Okay, guys, so pensar comigo. Now, listen carefully, okay? I want you to read this phrase, okay? Ler essas frases comigo. E fazer uma adivinha. I want you to guess. When do we use these lines? Okay, so now listen. I had liked to make a hotel
I'd like to reserve a hotel room. Could you tell me when you need the room? Okay. I am planning to visit New York from Friday, April 14th till Monday, April 17th. Okay. Now, we look forward to seeing you next month. So, read these sentences and choose from the 3 points. When do you think we use this line? Is it at the point of checking out? Is it at the point of checking in? Or making a reservation? Okay, so I want you to drop your answers below the video. I am waiting. Estou esperando. Just put making a reservation, checking out, or checking in. Just tell me. So, which time do we do this? Do we use these phrases? Okay. So, at which point could you hear these lines? Okay. I'd like to make a reserve. I'd like to reserve a room. Okay. Could you tell me when you need the room? I am planning to visit Campinas, São Paulo. I'm planning to visit Rio de Janeiro, Victoria. So which point do you think people use this line? So if you got the answer correctly, parabéns. If you did not get the answer correctly, that's no problem. Okay, we're still here to learn together. Okay, so let's see the answer for question 1. So if you put making a reservation, congratulations. Okay, so we use this word at the point of making a reservation. Okay, so we say I'd like to reserve a hotel room. We use this language at the point of making a reservation. It doesn't matter if you're sending a text or you're calling by phone. You always say I want to make a reservation. Okay, so if you are reserving a hotel room online or trivago.com or booking.com, they say reserve a room. So when that word to reserve a hotel room, it's making a reservation. Okay, so could you tell me when you need the room? Okay, like that's when people call on the phone. But if you are reserving online, you usually have the dates where they show you the dates that are available. Then you choose, and if the room is available that date, they will respond. If it's not, they will decline your offer. Now, also have I am planning to visit Nova York, Campinas. So these are points where we use these phrases. Now, galera, é muito importante para a gente prestar atenção, entendeu? Olha você fazendo reservação, você está ligado e você tem que usar essa frase, entendeu? I plan to make a reservation, or I like to make a reservation, or I would like to make a reservation. Okay, so use these phrases to make your reservations, okay, especially if you're visiting English-speaking countries, okay. Eu gostaria mesmo de fazer uma reserva. It doesn't really matter. The thing is, you use a very communicative word to communicate that you want to make a reservation, okay, in English. And it's always important that you also provide a date. É muito importantíssimo, ok? Você falar com eles, data que você quer ficar nessa hotel, data que você vai fazer check-out, entendeu? Para eles saberem dia que você vai ficar e dia que você vai sair, entendeu? Ok, so guys, now let's see other sentences. Now, look at the second sentence. At which point could you hear these lines? May I see your identification, please? Just dial 0 if you need anything. This is your key, sir. Your room number is 507, sorry. Queen bed. Non-smoking. So,
when do you think people use these phrases or become this informative? Is it at the point of making reservation? Is it checking out or checking? So I want to see you leave your comments below the video. So tell me, when do you think people use the sentences on your screen? Okay, do you think people use it? May I see your identification? Is it at the point of checking in or check out or making a reservation? Or just die zero if you need anything? So when do people use these phrases? So I'm waiting on your response. Okay. Now, what will be the response of you? I am making my reservation from here. Okay, guys. So, if you got the answer correctly, congratulations. If you didn't, it's time for you to learn. Now, let's see people who got the answer correctly. Let's go here. Congratulations. Okay, so if you put checking in, that is the correct answer. Okay, we use this line. May I see your identification? Just die zero if you need anything. Or this is your key, sir, or your room number. We use to be more informative at the point of checking in into the hotel. Okay, so let's see the next. Of course, most you guys should know all this. Todo mundo deveria ser isso, sabe isso, entendeu? Vocês prestem atenção. Todo mundo tem que ser que isso. Porque essa é fácil. Muito fácil. Bem fácil, facinho. Okay, guys, let's see. My stay is over. Here is the key to my room. I hope you enjoyed your stay, sir. I will just print out your receipt. I hope you had a nice trip home. So, what point do people use this line? Okay, now read the sentence. Okay, my stay is over. Here is the key to my room. I hope you enjoyed your stay, sir. I'd like to print out your receipt. I hope you have a nice trip home. So, is it at a point of checking in or checking out or making a reservation? When do you hear people use these lines? Okay, so guys, that will be all for this phrase. So if you got the sentence correctly, parabéns. I hope you all got it right. Now let's see people who got their sentence right. Now, yes, we use this my stay is over and here is my key as the point of checking out. And probably you hear people like, you hear the receptionist or say something like, I hope you enjoyed your stay, sir. I have just printed out your receipt and I hope you have a nice trip home. So these are when people are leaving the hotel that we use these lines as a closing way to say farewells. Okay, so for those of you who do not know what I mean by farewells, I did formal and informal greetings weeks ago, so you could go back and understand what greetings and farewells are all about. Okay, so muito obrigado. Vamos para próximo. Dançarinha hoje, vamos ver. Now, vamos ver tipo de hotels, okay? So let's see types of hotels, guys, because it is highly important. Você sabe quanto que você tem e onde você vai ficar, entendeu? Porque so we're going to be exploring types of hotels because sem dinheiro, sem ficar no lugar X, ok? So, vamos ver diferentes tipos de hotels, entendeu? Vamos ver. Now, types of hotels. 1. Drive-in. Drive-in, aqui está faltando
in. Okay, so we have driving here. Now, driving and love motel, very, very important, guys. Like, I don't know about other people, but in America, it's the cheapest place to stay. Quando você não tem dinheiro, é muito barato ficar no motel, entendeu? Mas we also have love motel, okay? Where people go to stay for a short time and leave. People don't sleep there. So when we say driving, we have like 24-hour service. Then we have short services. It's not like a place you go stay for like a whole day, but there are people that also stay in driving or motels for weeks, depending on how much it pays. But in America, motels are usually very easy to find, and you have a lot of motels because they are very cheap, é muito barato. Motels nos Estados Unidos são muito barato, entendeu? Pessoas que não conseguem ficar no hotel, né? Eles ficam no motel. A maioria deles fica no motel. Tem pessoa que fica morando no motel muito tempo. Sim. Mas, geralmente, motels é para onde fica tipo de horário. Tem, você quer ficar lá 6 horas. Pessoa, vou contar uma história de motel, entendeu? Motel começar é para pessoas que estão viajando, querem descansar um pouco e continuar viajando, entendeu? Não é... antigamente, o motel fica só perto de caminho, tipo de caminho aqui até São Paulo, aqui até Rio de Janeiro, para pessoas descansar curto, tá? Continuar viajando, entendeu? So, não é onde para ficar luxuoso 2 dias, 3 dias, né? Mas hoje em dia, motel já virar outro negócio, entendeu? É para pessoas que querem ficar 2 horas, 3 horas, sair, diferente motivo, qualquer motivo, entendeu? Ok, vamos lá, gente. So, now we know motels and driving. Motels and driving are very cheap, cost effective, but they are not luxurious. They are not é chique, é bem normal, bem simples. Às vezes tão sujo, entendeu? So, guys, now let's see. So, next type will be hostel. Hostel is one of the easiest long stay apartment, okay? Like if you are a student, você é estudante, você não tem dinheiro, você quer viajar, então hostel seria ótimo para você, ok? Lá você compartilhar um hostel com as pessoas, 3, 4 pessoas, e 5, talvez 10, entendeu? Todo mundo tem a malha deles, e você aguardar a sua coisa, só vocês não dormir no mesmo lugar. Para mim, não gosto muito, entendeu? Mas, sim, it is really good when you don't have money, quando você não tem dinheiro. Hostels são bem baratinhos, tipo de você vai ver 40 reais. Tem hostel de que é 50 reais com a comida por dia. Tem hostels são bem baratinhos, tá? De vez em quando você tem muito sorte, você conhece um hostel muito lindo aqui, encontrar hostel lindíssima, limpíssima, com a gente muito boa, entendeu? Então, compensa mais você guardar dinheiro e fica muito tempo sem viajar. Normalmente, quando eu quero viajar para um país, tipo de um país muito bem afastado, eu prefiro pegar hostel, entendeu? Porque eu vou ficar no hostel 2, 4 dias para conhecer o país, ver as coisas que estão acontecendo, porque é barato, entendeu? É bem barato e então você consegue ver que se você gosta de ficar ou não, entendeu? So, hostel será a ideia para você aguardar dinheiro mais, ok? So, now, let's go to the next.
Budget and value hotels. Budget and value hotels. Vamos falar isso. Irmão, irmão de motels. Só é hotel. Vamos ser budget and value hotels. Não tem nada chique. Não tem nada muito ampla. Só é hotel, né? Então, é hotel, tem recepcionista, tem pessoa que você vai ligar, tal. Mas quando você entra dentro de quarto, é bem pequena, gente. Muito pequena. Entendeu? Às vezes, quando você fica viajando, when you're traveling, and you don't have a place to stay, budget and value hotels are ideal to stay. I prefer to stay in a hostel than stay in a budget valued hotel, because for me não compensa muito, entendeu? Eu compensa pagar 40 ou 50 reais ficar no hostel do que pagar budget hotel, que é 200 reais, mas é muito pequena. Para mim não faz sentido nenhum, entendeu? So, gente, use your brain, okay? So when you are traveling, always think very well. What will I do? How will I do it? How do I go? How do I spend my money? So it is really important you know all these rules, okay? So that you don't go paying money unnecessary, spending money unnecessary, okay? Now, next. In and B&B, yes. This is one of the places I like to stay. I would prefer to stay in and B&Bs. B&B means bed and breakfast. Okay, so I would prefer staying in and B&B because they are slightly bigger, well organized, and you always have food. Tem café de manhã. Eles vêm com café de manhã simples, entendeu? Às vezes, quando você pegar budget hotels, eles não têm café de manhã, você tem que pagar mais para café de manhã. Mas B&Bs and B&B vêm com café de manhã, talvez com 2 pessoas. Então, é muita coisa, entendeu? So, eu prefiro ficar no Inns and B&B. I prefer to stay there. I prefer stay in the B&Bs. They are bigger. Espaço, bem organizado. Eu gosto das coisas bem organizadas, bem limpinhas, cheiroso. As coisas que não tem cheiro bom, não bate comigo, né? Então, porém que eu prefiro ficar no hostel do que ficar no budget and value hotel, ok? So, gente, now, in and B&Bs are sometimes very more expensive, pouco caro. Mas, quando você pegar eles, é melhor quando você quer viajar, para planejar seu viagem. Tipo, eu vou viajar próximo mês, eu quero viajar no dezembro, eu vou comprar meu hotel, minha passagem, tudo no tipo de julho, entendeu? Dá muito tempo, ele fica baratinho, entendeu? Mas quando você esperar até lá, meu, é muito caro. Então, tudo na vida, você consegue viver vida boa só se usa seu cérebro, entendeu? Usa seu cérebro. Agora, dinheiro, entendeu? Isso é isso, gente. Vamos para a próxima. Yes, mid-range hotels and business hotels. Now, mid-range and business hotels are mainly the kind of place you would see me staying. It's mid-range hotels and business hotels is one of the places I stay most of all. Because one, I don't smoke. I don't like the smell of smoke, ok? Eu não fumo, não gosto de cheiro de fumaça. Então, para mim, business hotels são um lugar melhor para mim. Eu não gosto do barulho, não gosto das coisas que... muita pessoa falando, fazendo barulho. Então, eu gosto de ficar no business hotel. Pouco caro, mas é confortável e também não tem barulho, porque é business hotel, ok? Você não vai ter balada, música alta, tocando no bar, entendeu? Porque quando você está viajando para
fazer negócio, você quer concentrar, fazer seu negócio, porque você vai ter apresentação, tem muita coisa que você quer fazer na cidade. Então, é melhor ficar no business hotels, ok? So, business hotels are the best place for you to stay, guys. So, now, listen carefully. If you want to have fun, okay? You want to have fun. Business hotel are not a place for you to have fun because business hotel don't have. They don't have. I don't think most of them don't have bars. They don't have alcohol. Lots of them don't have alcohol. It's a very simple hotel, nothing special. Just a room, a place for you to keep your laptop, computer, and lots of desk office and all that. It's not too luxurious. It's for business, okay? Well, it all depends on this business hotel too, because some business hotel could be really luxurious depending on what they have to offer, okay? So, now that we know up to this point, let's see next. Eu talvez estou precisando. Estou precisando muito. Spa Awareness Hotels. Now, Spa Awareness Hotels são os lugares maravilhosos, bem tranquilo, com tranquilidade, cheiroso. Nossa, eu adoro, entendeu? Spa, vai lá fazer limpeza de pele, descansar bem. Mainly when we have Spa Awareness Hotels, é onde pessoas que querem descansar, eles querem afastar tudo, ficar num lugar X, bem tranquilo, que não tem barulho, não quero pensar sobre eles não querem pensar sobre trabalhar, não querem pensar sobre nada, entendeu? Eles querem ficar tranquilo, com tranquilidade, entendeu? Tem outra pessoa que está recuperada, que já tem alguma doença, agora eles querem onde eles vão descansar e vida de rico, né? As pobres ficam em casa, né? Pobres ficam em casa, ter boa, mas as pessoas com grana. Olha, tá cheio, não? Tá cheio. Eles viajaram para as Palmas, ok? Mas, porém que a gente precisa falar inglês, estudar inglês, para a gente também ganhar trabalho boa, entendeu? Para conseguir ser riquíssima, ok? So, guys, let's learn English. Vamos correr atrás, né? Ok? So, Spa Awareness Hotel são principalmente para descansar, recuperar e onde você quer vai ficar, afasta tudo, entendeu? Só fica com seu mente e fazer assim. Okay, guys. Now let's go. Next, service apartments. Okay, service apartments. Service apartment, I think, is one of the things you see on Airbnb. You see a lot of people, tipo, de hoje eu tenho um apartamento muito boa, então eu alugar, entendeu? Mas tem, principalmente tem muito empresa, muito condomínios que você não precisa fazer nada, só pegar seu armário e entrar, tudo já fica, tem cozinha com tudo, nossa, tudo é bem arrumadinho. Então, você não precisa nada, só entrar no seu apartamento e paga. Então, às vezes você tem pessoa que vai ficar limpando sua casa, fazendo seu faxina, tudo, você paga tudo inclusivo, entendeu? Mas é onde é um lugar para familiar, principalmente esse service apartment para pessoas que têm crianças, que têm que estão casados, que querem um lugar para familiar. Então, eles pegam, sabe, esse apartamento, porque você consegue cozinhar e fazer outra coisa dentro de esse apartamento, entendeu? Como a gente consegue ver aqui, é linda, né? Lindíssima, entendeu? Mas, gente, quando você quebrar alguma coisa dentro disso, você tem que pagar, ok? Antes de você sair, eles vão olhar tudo, televisão, tudo, fazer. Se você quebrar alguma coisa, você vai pagar, entendeu? So, now, next, guys. Yes. Oh, dinheiro.
Eu também quero dinheiro. Now, beach and vacation results. Sabe? Quando você fala poderoso. Quando a pessoa é poderoso. Então, poderosos são poderosas. Ricas são ricos. Onde eles ficam. Ok? So, resort beach é linda, gente. Linda, 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 linda. So we have resort or beach and vacation homes or resort. These are one of the most expensive places to stay. Mas merece tudo grana que você gasta. Entendeu? Porque buffet, nossa, buffet é outro nível. Todo lugar é bem lindíssimo. Aqui tem um resort, tem dois, né? Tem Golden Hotel, Golden Villa, no Amparo, alguma coisa com Golden assim, no Amparo. Eles é chiquíssima. Também tem outro que tem, a gente tem, acho que é Bourbon Resort no Atibaia. Mas, gente, essa Bourbon Resort e Golden, eles é bom, porque vacation home. Mas na Caribbean tinha melhor do que melhores. Nossa, você vai ver essa resort. É linda, linda, linda demais, ok? So, beach and vacation resorts são os melhores de melhores para pessoas riquíssimas. Porque a noite é 5 mil por até 20 mil reais por a noite. Por noite. Depende onde você fica, entendeu? Mas não é menos disso, não. Entendeu? Tem resort que paga 3 mil por noite, mas depende de lugar, entendeu? Mais chique ainda, mais caro ainda, entendeu? So, a gente tem que lutar para chegar lá, entendeu? Quem sabe um dia você vai ser dono de um resort. Que chique. Me convida, tá? So, let's go. Now that we've learned about hotels and resorts, I want us to come back to do this little exercise, okay? So guys, I want you to do a little bit of this exercise. Bring out your book and try to match the responsibilities with the people, ok? Responsabilidade de trabalhar, ou cargo de trabalhar com as pessoas, ok? Now, vamos lá. Bellboy, chef, waiter, front desk clerk, hotel manager, housekeeper. What is the job or responsibility of a bellboy? Okay, so let's see. Cleaning and tidying the rooms, running the hotels, welcoming the guests and helping guests with luggage, cook a meal in the restaurant, serving the meal in the restaurant. Okay, now I want you to look at the people and match them to the responsibilities. Okay, so which do you think is correct? So I want you to do these 6 exercises. Fala. When you do the 6 exercises, you send it to me. Okay, so let's go. Yes, yes, yes. Go, 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 go. I am going, going, going. Go, go, go. So let's see. How many of you have gotten it right? Bellboy, chef, waiter, front desk, hotel manager, or housekeeper. So guys, so do the exercise and send to me below the video. Okay, so let's see if you guys are getting it all right. Now let me see what time we are now. Yeah, time is okay, so we have time. So ok, estou esperando, gente, fazer essa assim e manda para mim, entendeu? Dentro de vídeo, entendeu?
qual responsabilidade que você achar que é certo, é correto com essa carga, entendeu? Cleaning and tidying the room, fazendo limpeza. É gerente que faz limpeza de casa, ou chefe de cozinha que faz limpeza. Você que sabe, eu não sei, ok? Running the hotel, o waiter, garçom que faz running the hotel, entendeu? Fazer atividade dia a dia de hotel, contratação de pessoas, deveria ser chefe de cozinha, né, que faz tudo, quem sabe? Welcoming and helping guests, ok? Quem faz welcoming and helping guests ok? Você que sabe isso. So, fazer a seleção e posta esse vídeo e faz essa parte e manda para mim, por favor, ok? So, vamos lá. Para pessoas que já fez, muito obrigado. Para pessoa que não consegue fazer com tempo, sem problema, vamos ver se está certo, gente. Yes. So, let's see. So, look at the answers from what you've written, okay? So, bellboy, the job of a bellboy is to help guests with luggages, okay? Then chef cooks meals in the restaurant. Then waiter serving the meals in the restaurant. Then front clerk there is to do what? Welcoming and helping guests, okay? Then we have 5 hotel managers. What are they? Running the hotel, okay? That's the job of the hotel managers. Then 6 housekeepers do the cleaning and tidying of the bedrooms, okay? Not just the bedrooms, the toilets, the kitchen, and all that. They also do all that. Okay, guys. So for those of you who got the answer correctly, parabéns. For those of you who didn't, you've seen what are the responsibilities of the people in the hotel are. Now, let's see the next phrase. Explain the difference between the following. Can you explain the difference between the following? Let's see. A key and a key card. What is the difference between a key and a key card? Okay. What is the difference between a lift and an elevator? Okay. What is the difference between check-in and check-out? Now, what is the difference between a bill and a receipt? What is the difference between a twin bedroom? Okay, so guys, I want you to take your time to see what are the difference, okay, between a key and a key card, and write them below the video, okay? Full board and half board. Let's see how brilliant you are. You guys, I'm waiting. So let's see how brilliant you are, guys. So vamos ver. Quero ver. What are the difference between a key and a key card? Let's see. Anyone? Yes. I'm waiting for your answers. Drop your answers below the video, please. I want to see. You don't need to do all of them. Just pick one and answer. What's the difference between a bill and a receipt? What's the difference between a lift and an elevator? Okay, guys. Okay, guys. Now, if you got it right, great. If you didn't, well, obviously, you need to do a lot of work better. Ok? Mas vamos ver. Olha a diferença. A key is a special shaped. A key is a specially shaped piece of metal. Okay? So when we say a key,
we're talking about chave, de porta. It has to be made with a metal, okay? Normal metal, okay? While a key card is an electronic device in shape of a card, okay? I didn't bring any. I would have showed you what it is, okay? So when any key that is made of a metal is called key, okay? Any key that is made of metal is called key. But a key card is an electronic card in the shape of your ATM or bank card, so that once you swipe it on the door or put it inside the door, it opens, okay? Now lift and elevator is the same thing, okay? Just that the British English say lift, while the American English will say elevator, okay? Now, next, guys, we also have you check in at the point of entrance or when you arrive at the hotel, okay? And you check out when you leave. That's the difference between check in and check out, okay? Now, let's go next. Now, at the end of your stay or after a meal, you get a bill, okay? We get a bill é conta, uma conta, gente. So, mas receipt is recebido, it's like nota fiscal, você quer nota fiscal, alguma coisa assim. It's called receipt. Prova que você já pagou, tal. So, we call that is a receipt. So when you receive something, when you've paid for something, or a piece of paper showing that you bought something, called a receipt, okay? So quando você usa lá, você compra essa nota fiscal de loja, isso é receipt in English, okay? Now, a double room is a room for two people. Normally, you see a double room in a business hotel. A double room vem com dois camas, ok? Não é tipo de dois lugares, não. It's called dois camas. Ele vem com dois camas, com duas pessoas. So, you see, com duas pessoas. You see these things principalmente no business hotels, okay? Now we also have a twin bedroom. A twin bedroom is usually, you see, like a twin bedroom is usually when you go to hotels and you see 1, 2, like you see a bed here and all the bed there, and they're all together. So you say this is a twin bedroom. So now, like some resort that I've seen have like double standard rooms where you see 1 or 2 rooms together where you can share the bedroom or everyone has their own bedroom. But in the twin bedroom, you just see 2 or 2 beds together. Okay, so you just see it together or separate, or you can put together. Lots of business hotels have the twin bedded rooms. Now, let's see. Okay, full board means that the hotel provides all your meal as well as your room. Okay, while half board includes breakfast and eat lunch or supper. Now, let's see. When you say full board, it means that the hotel provide café de manhã, almoço e jantar. Okay, while half board means breakfast and dinner or lunch and supper. Entendeu? É tipo metade é isso. That's the difference between full board and half board. Now, guys, vamos fazer jogo, gente. Vamos. Everybody, are you ready? Ooh, yeah. So let's go. Now, match the pictures. Match it. Match the facility to the picture. Now look from the picture, and use the word and match them, okay? So this is something you will do at home. I want you to do this and send it to me. Isso é exercício, por favor, que para você faz e manda para mim, okay? So guys, now room service. Room service. Quem faz room service? Minibar. Okay. Restaurant. Okay. Laundry service.
gym, internet. Okay, so I want you to look at the picture and match the picture with the words you see. Okay, so guys, match it and send to me. I want to see how correct you are. I want to see if there is any mistake, and if there is any mistake, be rest assured I will help you guys. Okay, so let's go to next. Now, the next, let's look at the vocabularies. Okay, now vocabularies match the words with the definition. Okay, book. What does a book mean? Não é livro. Okay, so when we say book, does it mean the breakfast, or what do we mean when we say book? Okay, now remember, book are English technical. Okay, so we use these things like to book for. Okay, book for, and okay, so I'm not going to tell you what it is. I want you to do this exercise in your own free time. Okay, book, vacancy, check in, check out, adjoining rooms, breakfast included, breakfast is included, half bob, full board, single room, double room, twin room, suites, room with a view, charge 40k, 45k per night, wake up call, deposit. Now guys, take your time, match the words with their definitions. Okay, whatever you feel defines them better, I want you to match them and send to me under the comment section. Now, moving forward, at the front desk. What happens at the front desk? Who do you see at the front desk? So normally we see the front desk clerk or the receptionist at the front desk. Okay, so now let's practice some of this dialogue. Okay, front desk. Welcome to the Wax Hotel. How may I help you? Okay, so this is the normal dialogue we see or we hear when people are trying to communicate at the front desk. Okay, traveler say, I'd like a room please. So front desk will say, would you like a single or a double? Okay, so traveler say, I'd like a double please. So now listen guys, listen. Welcome to Wax Hotel. How may I help you? Okay, say, bem-vindo nosso hotel. Como posso ajudá-lo? Okay, how may I help you? So you say, I'd like a room, please. Okay, eu gostaria quarto para ficar. Entendeu? Você gostaria solteiro ou duplo? Eu quero duplo, por favor. So now these are the dialogue that you hear at the entrance with the receptionist or the front desk clerk with the traveler or customer. Okay, customer or client. Now next, okay, so front desk will ask, may I have your name? Okay, qual o seu nome, senhor? Okay, ou a identificação, você tem alguma identificação? Normalmente, pessoas pedem identificação, say, may I have your name, please? Okay? Lembra, por favor, é muito importante, porque é educado, você é bem educado quando você fala por favor. Okay? Now, traveler say, oh, Timothy Findlay.
ok? Se você front desk, could you spell that, please? Você pode soletrar para mim? Muita vez que isso já aconteceu comigo. Eles falam, no Kingsley, por favor, você pode soletrar, mas hoje um dia, para não encher saco clientes, eles só falam, oh, please, sir, just tell me your name. Just give me your card. Você dá o seu RG ou alguma coisa, eles copiam seu nome completo e colocar. Mas antigamente eles só perguntam seu nome, então você tem que soletrar, tal. Mas hoje já tudo isso já mudou, entendeu? Vamos lá. Now, so from that, say, how many are you? Or how many are your party? See, could say, traveler, say just two, okay? São os dois. Eu ou minha amiga, ou outra pessoa, okay? Now, from there, say, how many nights would you like to stay? So, just tonight or 3 nights, okay? So, traveler could say, just tonight, só hoje, ou amanhã, ou desde amanhã, entendeu? So, isso é diálogo que normalmente pessoas fazem na entrada, entendeu? Now, from this we'll go, how would you be paid, or how would you like to pay? Pessoal fala, how would you like to pay, or how will you be paid, okay? Is it Visa Cash, or whatever? So, se é dinheiro, você fala que vou pagar com dinheiro, I will pay by cash, or I will pay in cash, desculpa. I will pay in cash, or I will pay by card, okay? So, these are ways people use all this dialogue in the hotel, okay? So we also have front desk might also has, that would be fine. Would you like a wake-up call? Like when people ask you this, eles querem saber se você tem um compromisso, entendeu? Você gostaria de a gente acordar você qualquer hora, que hora que você vai gostar. Se você tem alguma compromisso, eles também pedem que você vai precisar Uber, vai precisar Uber para onde você quer, para o aeroporto, e não, depende, entendeu? O que você combina, entendeu? Mas recepcionista passa quase tudo para você. Mas quando você não consegue entender tudo, você tem que perguntar com ela, entendeu? Ou ela ou ele, se por favor, eu gostaria para você me acordar X hora, fazer o café de manhã, X hora. So, tudo isso você já deixa bem claro para eles e para você arrumar seu schedule, entendeu? So, now let's go. So, now travel to say, do you have a pool or restaurant? So this is really important. So this is a dialogue. So you ask all the questions you need. Você tem restaurante, você tem academia, tem Wi-Fi, tal. Você tem que perguntar tudo que você precisa nessa ponta, na recepção, entendeu? Antes de pagar, você já sabe que tudo que eles colocaram na internet é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa chegar lá e falar, nossa, a academia não está funcionando mais. Já aconteceu comigo muita vez, desculpa, que pessoas ficam, eu já vi muito hotel maravilhoso, chega no hotel, Deus me livre, só isso que eu vou falar, né? Isso é engraçado, que às vezes a gente chegar, não eles tirar foto que eles tiraram 30 anos atrás, ainda nada mudou. Eles colocam a mesma foto na internet. Fica enganado a gente, entendeu? Se você tem que perguntar tudo isso. Às vezes, o que eu faço quando eu vim para um hotel, por favor, eu quero me mostrar seu quarto, entendeu? Antes que pagamento. Quero ver o quarto, ver como o quarto é. Porque você não é o quarto que eu gosto de ficar, eu não vou ficar. Eu não pagar antes de ver o quarto. Porque às vezes você chegar ao quarto, é quarto bem pequena, dinheiro absurdo, então não vale a pena, tá? So, você tem que colocar tudo isso em consideração. Now, let's go. Now, you could, from there, say, yes, we do on the second floor. Here is your key. The room number is tal. Okay? So, now, let's see complaining at a hotel. Okay? So, complaining at a hotel ou fazendo reclamação,
entendeu? Como você tem que fazer reclamação. Vamos fazer algumas palavras para fazer reclamação no hotel. For example, how could you offer such a bad connection? Ok? Me ofereceu uma conexão muito ruim, entendeu? This dash is overpriced. Por exemplo, tipo de eles fazer conta absurdo, falar que o omelete que você comeu é R$200. Como, gente, entendeu? Isso já aconteceu comigo, entendeu? Que eu comer alguma omelete, chegar a conta, o omelete é R$300, aí falar omelete de 2 ovos? Como, gente? Eu falo que não vou pagar. Falar, liga seu gerente. I'm not gonna pay, it's overpriced. Como que eu vou pagar omelete de 2 ovos porque você colocar espinafre e alguma coisa que eles colocaram para chegar em tal 300? Não vou pagar isso. É absurdo, gente, entendeu? Finalmente não pago, porque não dá. Sabe? Quando você ficar no hotel muito tempo, gastar muito dinheiro, então você tudo fica irritado, né? Você ficar pagando o seu dinheiro, né? Não ficar gastando muito. Então eles querem aproveitar você. Então você tem que ser esperto, tá? Não, você, this is far too expensive, ok? Você, no. This is far too expensive. This price is too expensive. This is overpriced, ok? Ok? Normally, você, I will claim damages. Isso é bem engraçado. Tipo, de a pessoa quebrar alguma coisa seu, eu vou levar você para a delegacia, eu vou levar você para a juíza. I will claim damages, ok? That is what we use, I will claim damages. Quando a pessoa fez alguma coisa contra você está certo, você fala, eu vou levar você para a juíza, eu vou levar você para a delegacia. Isso é I will claim damages, ok? So você, you will hear from my lawyer. Meu advogado vai ligar você. Mas é uma pessoa poderosa. Não dizer essa palavra assim muito. You will hear from my lawyers. Okay? Now, we also have I demand fresh towels. Okay? Come along, why? You gave me some towel suji. I demand fresh towels. Okay? So these are ways we can also complain online or complain in a hotel. But the one I like to use most is I would like to speak to your manager, okay? So this is the one I like to use the most. So say, oh no. So we say, I would like to speak to your manager, okay? So guys, so this is the one I use the most. I say, eu gostaria de falar com o seu gerente. Não me fala nada. Só o seu gerente mesmo. Eu quero, cadê seu supervisor? Entendeu? Quero falar com ele. Entendeu? Não, pode deixar. Cadê ele? Quero falar com ele, quero reclamar com ele. Isso é muito bom, entendeu? Às vezes, a pessoa que já trabalha no hotel sabe disso, né? As clientes querem achar muito. Quero falar com dono de empresa. Não quero falar com você é ninguém. Quero falar com o dono mesmo. Isso aconteceu, entendeu? Felizmente aconteceu muito, entendeu? So you say, I would like to speak to the manager. Okay, guys? So this is how we can also complain at the hotel. Now, let's see. Apologizing for a problem. I am sorry. Okay, I'm sorry, but I am afraid to inform you that, but I think instead of using I'm sorry, you say, I apologize on behalf of something. Apology is a more formal way. I think it's more better than you using I am sorry. Okay. We also have I can give you a refund. Okay. Pode dar desconto para você, pode dar desconto deixa desconto no café de manhã. Tem muita coisa que ele fala. I can offer you a discount. I can give you a refund. Eu vou devolver seu dinheiro. So these are ways people
give try to apologize or make a worst situation a bit lighter, okay? Because if you're working in a hotel, it is high likely you've met these people, and if you are going to stay in hotels, it's high likely you will see a lot of customers that also behave in this way, okay? Now guys, let's see the next. So we also have, I will send you your towel, I will send you your food immediately, I will send you, so these are ways that we can also apologize in the hotel. So I will call her about it. So we can say, this won't happen again. Isso é muito bom, pois a cliente gosta dessa palavra. Isso não vai acontecer mais, eu prometo, senhor. Entendeu? We apologize, but this will not happen again, I promise, okay? So these are ways that we apologize to a client in the hotel. Now guys, let's practice at home, okay? This is gonna be ela sim de casa, ok? Para todos vocês que querem, sabe como faz isso. Se você nunca fez, fazer essa prática. Go to www.lemonchocolate.com, okay? Type hotel and enter hotel services, okay? So guys, you can go there, and it's not a real hotel, okay? It's a way you can go to practice more, to learn more about hotels and hotel services. Now let's go next. Now do the exercise match up 1, match up 2, and match up 3. Ok? This will help you understand better. Essa lição em casa vai ajudar você a entender melhor, porque você vai fazer um match-up. Tem vídeos, tem o vídeo, tem as coisas, você vai colocar no lugar certo, gente, ok? So, use this to keep yourself busy today, and I want you to give me reply on what you've learned so far. Do you think this thing has helped you? Do you think our video lesson about this hotel has been really, really helpful? I would really, really like to hear your response, okay? Now, muito obrigado, minha galera. Oh, meu Deus. Eu estou muito feliz com ficar com vocês, ou estar com vocês aqui hoje, gente. Muito, 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 muito obrigado, ok? Mais uma aula, gente. Foi muita coisa que a gente já conversou, mas, galera, não vale a pena se você não colocar na prática. Tenta para fazer 1 ou 2, se você tem alguma dúvida. Eu prometo, próxima aula, vou tentar falar mais devagar, colocar na prática, falar mais português, que não é, mesmo que meu português, você já viu como meu português né? Mesmo que meu português é meia, mas eu vou tentar para ajudar vocês, porque eu quero ajudar você a fazer, how do you say it? Eu quero ajudar vocês a lançar seu sonho de falar inglês, ok? Eu quero ajudar vocês para crescer, desenvolver dentro de língua inglesa, entendeu? Porém, que eu estou passando muitas informações, às vezes é um pouco cansativo, mas tudo isso é para ajudar vocês seja melhor, ok? So guys, I want to thank you all for watching my classes, and tomorrow we're going to have some other new exciting topic, okay? But today I just focused on these hotels because hotels could be really, 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 really difficult. So if you're especially when you're traveling outside Brazil, okay? So guys, I hope this has been very informative. I thank you all for watching my classes. I love you all. Thank you. Please stay safe. Fique em casa. Não, sabe? Lava sua mão, como eu sempre falei. Colocar álcool gel. Fazer tudo bonitinho. E até amanhã. Beijo. Fica com Deus. Tchau.